adoro recebê-la. Sempre quando ela está aqui, nossa nutricionista queridíssima Paula Mello, bem-vinda. Obrigada, A gente tem oportunidade de conversar, de aprender e de evoluir muito em questões da nutrição, porque você é referência. Então, aproveitem, gente, perguntem mesmo, porque o tema de hoje é uma pergunta. Vou te fazer essa pergunta. Você tem tipo assim, fome toda hora? Você tem muita vontade de comer ou tem fome ou tem essa relação com o alimento de algo que você necessita sempre mais? A gente vai responder a pergunta do porquê e como você vai nos ensinar a driblar tudo isso. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Sempre um prazer estar aqui no programa. Prazer é nosso. Olha, vamos lá. Antes de introduzir o assunto, a gente foi conversar, já que a gente está falando de uma questão de fome que pode ser ligada também a um comportamento, muitas vezes. Fomos conversar com a psicóloga clínica, a Tainá Broto. Vamos ouvir o que ela tem a dizer e depois a gente complementa aqui no estúdio. Fome a toda hora. O que fazer? Bom, pessoal, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Um momento, assim, muito atípico para todo mundo, que é a pandemia. Mas, antes de falar qualquer coisa, eu quero trazer uma reflexão importante. O que o alimento nos traz? Então, quando a gente está vivendo uma fase, um período difícil, algo que nos traz uma sensação de desconforto, enfim, né? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas questões. O que o alimento nos traz, né? Esse beliscar, esse comportamento compulsivo traz o que de consequência? Por que a gente não começa com o exercício da autocompaixão e da empatia? Independente do problema que você esteja vivendo, não é essa a consequência que o alimento está te trazendo naquele momento? Porque a partir do momento que você consegue se conectar com você e lidar com esse sentimento, acalmar, não é nem lidar, acalmar esse sentimento ou aquela situação que você está vivendo naquele momento, depois você pode parar para fazer uma reflexão. Nossa, mas de onde vem? Quais são os gatilhos? Qual é a verdadeira causa desse problema? Né? Tem uma série de questões envolvidas. Então, antes de tudo, comece a ter empatia por você. E aí, será que você não vai precisar menos do doce? Ou daquela batata frita? Tá, e deixa eu fazer uma correção. O nome da nossa psicóloga clínica é Tayana Fila Broto. Eu acho que eu falei Tainá rapidamente, mas agradecendo aí as palavras. E minha diretora já comentou, empatia é a palavra realmente do momento em todos os sentidos, né? Gostei bastante das colocações dela. Quem quiser saber mais do trabalho é o @Cantinho da Psicóloga, lá no Instagram, @Cantinho da Psicóloga. Vocês já encontram todas as informações. No entanto, aqui no estúdio, a gente joga a bola para Paulinha, porque a questão do comportamento é uma questão importante, né? Da percepção que a gente tem que ter. Mas eu acho que existem mecanismos, muitas vezes, do nosso próprio organismo que eles querem nos sabotar sem querer, né? Exato. E acabam sabotando, né, Paulinha? Exato. Eu acho que a primeira coisa, né, Carol, é a gente conseguir saber separar o que é fome do que é vontade de comer. E por isso que o psicólogo, ele tem tanta importância nisso, porque é o psicólogo que sabe exatamente mexer na parte comportamental. E às vezes é só uma questão de comportamento relacionado muitas vezes a uma ansiedade que a pessoa possa ter, que ela tem ali a impressão de que ela tem fome o dia inteiro, quando na verdade é só aquela boquinha nervosa que a gente chama, né? Aquela vontade de comer o tempo inteiro. Mas é claro que às vezes a própria escolha que ela faz dos alimentos em cada uma das refeições, isso tem total impacto também em ela sentir mais fome ou menos fome ao longo do dia. E eu acho que hoje a gente trouxe 6 principais dicas que são excelentes, Carol, de onde essas pessoas podem estar errando e qual é a dica prática que ela tem que fazer para já corrigir isso desde agora. Então, vamos começar. Na tela com a primeira, olha lá, mandem perguntas, hein? Você não está comendo proteína suficiente. Isso é um fato. Com certeza.
Eu acho até, Carol, que essa talvez seja uma das principais dicas e só mudando isso no padrão das refeições das pessoas. Eu acho que essas pessoas que manifestam essa fome aumentada ao longo do dia, ou têm vontade de comer o dia inteiro, já vão perceber que o apetite vai ficar muito mais controlado. Então a gente trouxe até aqui na mesa para ilustrar um pouco o que é que poderia fazer parte das refeições, o que são essas fontes de proteína. Tá. Então a gente tem até vários estudos que mostram, né, que se a pessoa acorda já no café da manhã dela, ela já traz um pouco mais de proteína para participar, como é o caso dos ovos, dos laticínios, você tende a regular muito mais a fome e à noite, por exemplo, acabar comendo muito menos. Então eu tenho vários pacientes até que falam para mim, ai Paula, não, mas de manhã até eu nem sinto, eu sinto pouca fome, então eu como ali um pãozinho com manteiga, uma fruta e é suficiente para mim, me satisfaz. Aí eu falo sempre, olha, eu sei que nesse momento, aparentemente até, a fome acaba sendo, se for realmente muito pequena ali, mas tenta, dentro desse pouco que você consome nesse momento, mesmo que a fome seja pequena, tenta dentro desse pouco, proporcionalmente, trazer mais proteína que fontes de carboidrato. Porque às vezes você acha que não, mas essa refeição vai ter um impacto, por exemplo, na sua última refeição, na vontade de comer antes de dormir. Isso é uma coisa que está muito clara em todos os estudos. Essa conta vem, né? Exatamente. Pode não chegar na hora, mas ela vai vir depois. Então, para ter esse maior controle da fome ao longo do dia, a dica prática que eu diria é tenta trazer um pouquinho de proteína para cada uma das suas refeições do dia. Tá. Nem que seja no café da manhã, tem muita gente, por exemplo, que não gosta dos ovos, eu sou fã. Quem me segue no Instagram vê lá que o ovo bate ponto todo santo dia. Eu também amo. Nossa, quentinho de manhã, ele vem, nossa, eu amo. Mais gostoso que qualquer outro horário, eu acho. Também acho, Carol, mas tem muitas pessoas que não gostam, então eu falo, gente, não tem problema. Traz os laticínios nesse momento, a gente poderia trabalhar com iogurte, por exemplo, fazer um bowl de iogurte, ou mesmo trazer os queijos, pegar um grão de bico para fazer um hummus tahine, uma pastinha. Então, observe, não é que a fonte de carboidrato, que ela não vá participar, claro que não, mas a ideia é que proporcionalmente você sempre traga uma pitadinha de proteína para participar. Para aumentar um pouquinho. Exatamente. Vai. E aí, olha a sequência, então, que a gente vai falando os possíveis, né, erros, entre aspas, porque, na verdade, quando a gente não tem a informação, não dá para dizer que a gente erra, né? Quando você não tem, você desconhece. Sim. Não é culpa nossa, né? E logo na sequência, a dica prática, então, para você conseguir melhorar essa questão. Olha o próximo na tela. Você come muito carboidrato refinado. Então, normalmente, as pessoas que têm mais fome, se você investigar um pouco que seja, você já descobre que aquela pessoa come mais carboidrato refinado. Com certeza, Carol, porque assim, e até a depender do tipo, né, de alimento que é fonte desse carboidrato que a pessoa traga para participar, aqui, por exemplo, na nossa mesa, a gente acabou trazendo uns biscoitinhos, né, que é muito clássico da pessoa consumir ou pela manhã ou nos lanches da tarde. Então, a depender até especificamente do tipo de alimento que essa pessoa está trazendo, se ele é fonte de farinha e açúcar, especialmente um alimento como o biscoito, que ele ainda reúne a característica do crocante. Gente, quem é que abre um pacote de biscoito e come 3 biscoitos? Se come 3, eu vou dizer, parabéns para essa pessoa, ela tem um autocontrole muito bom. Mas a maioria das pessoas até que abrem um pacote de biscoito, no mínimo a vontade de comer o pacote inteiro, ela com certeza tem. Então, por quê? Porque foi um alimento construído para isso. O nível de saciedade que ele traz é muito pequeno. E pelo contrário, o fato de ser adocicado, de ser crocante, faz com que a pessoa queira comer cada vez mais dele. Então, é como eu falei no ponto anterior, Carol, não é que o carboidrato ele não vá participar da sua refeição, de forma alguma. Ele pode sim participar, mas observe que se você tem sentido fome, uma fome descontrolada ao longo do dia, é melhor que você mude a proporção desses alimentos no seu prato e que traga um pouquinho mais da fonte de proteína e diminua a quantidade desse alimento fonte de carboidrato, especialmente se é uma fonte de carboidrato mais refinada. E por isso até que a gente trouxe aqui também para ilustrar a batata, por exemplo, que bom, pelo menos no Nordeste, trazer o tubérculo raiz para o café da manhã como fonte de carboidrato é muito comum. Aqui, às vezes, no Sudeste, não tanto, mas que é uma opção. Então, por que não trocar, às vezes, eventualmente que seja o pão ou o biscoito
por uma mandioca cozida, por uma batata doce cozida, ou mesmo pelas frutas, que também são fontes de carboidrato, né, Carol? A gente teve uma pauta aqui que a gente falou só sobre as frutas e sobre a frutose, então fruta é fonte de carboidrato também. Então, por que não trocar, né? Deixar esse alimento que ele tem esse potencial mais compulsivo ali, como é o caso do biscoito, trocar isso por um bolzinho de mix de frutas, trocar isso por um pedaço de raiz ou tubérculo cozido. Boa né? dica. Para que isso seja fonte de carboidrato. Batata doce, rodelinha assim, né? Já, claro, cozido e tal. Com queijo cottage é muito bom. Você dá uma temperadinha no queijo cottage. Adoro. Fica muito bom. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, que é o seguinte, antes da gente ir para a próxima dica. Bom, ao longo desse tempo de entrevistando, né, vocês profissionais da área, eu aprendi algumas questões ligadas à parte hormonal e que agora você comentando. Primeiro, a sua dica, aumentar proteína. E outra, diminuir um pouco do carboidrato refinado, que isso está ligado, então, a uma questão da fome e esse mecanismo. Mas, isso também pode estar ligado aos dois hormônios. Queria que você explicasse um pouquinho, Paulinha, a questão da insulina e do glucagon, que eu acho que as pessoas desconhecem, mas um hormônio estoca, o outro queima. E quando você fala de proteína e de carboidrato, logo lembro deles, né? Que ao ingerir um ou outro, a gente libera ou um ou outro hormônio, enfim. Isso. Tem relação com essa nossa parte aqui? Tem total relação. No final das contas, quando a gente come qualquer fonte de carboidrato, seja um pão, seja um biscoito, seja batata, seja fruta, pouco importa aí a fonte de carboidrato. Tá. Mas na maior parte dos tipos de carboidrato, no momento que a gente consome, que isso aumenta a nossa glicemia no sangue, automaticamente esse hormônio, que é secretado lá pelo nosso pâncreas, chamado insulina, ele é liberado porque ele tem uma função específica de tirar esse excesso de glicose que acabou de chegar ali no sangue, tirar isso de circulação e mandar para dentro da célula para que isso cumpra alguma função. E no final das contas, a gente sabe também que a insulina, relacionada até a outros neurotransmissores, como é o caso da dopamina, que também é muito liberado no momento que a gente come um carboidrato, eles são hormônios que eles dão até certo ponto prazer, né? Então, obviamente que o nosso corpo não é besta nem nada, né? Não é bobo nem nada. Quanto mais a gente tem essa liberação de prazer, né, que está relacionada a esses neurotransmissores e hormônios, mais ele quer isso, mais é interessante para ele sentir isso. Então, no final das contas, o carboidrato, ele é um alimento, sim, que ele está muito relacionado também a essa questão do prazer. Uma coisa que a gente, que sempre está, que acho que hoje já está muito mais claro na cabeça das pessoas, mas que a gente também não tem que levar ao pé da letra, é que no momento em que a gente aumenta a insulina, a gente também está ali bloqueando algumas vias de queima de gordura, tá certo? Tá. Então, no fim das contas, realmente o carboidrato aumentado nas nossas refeições é um dos facilitadores para o ganho de gordura corporal e para que a gente sinta mais fome ao longo do dia, com certeza. Porque tem outros hormônios que participam dessa jogada, que é o caso da grelina, da leptina. Leptina, que é o hormônio ali que a gente chama da saciedade, grelina da fome, e que a gente já viu que proteína, por exemplo, tem muito mais condições de estimular esses hormônios da saciedade e inibir esses hormônios da fome do que o próprio carboidrato. Então, se a gente consegue, se a pessoa que ela sente fome, sente essa necessidade de comer o tempo inteiro, só alterando, claro, trabalhando a ansiedade, a parte comportamental com o profissional, que nesse caso seria o psicólogo principal, mas mudando a composição das suas refeições, sem dúvida ela vai ter um sucesso aí no emagrecimento ou, no mínimo, no controle dessa fome ao longo do dia. Legal. Quando a gente aprende, às vezes, claro, são coisas que a gente nem imagina, está falando de uma questão hormonal, mas pensar que comer tal coisa inibe a queima de gordura e aumenta o estoque, já dá um start, falar, puxa vida, deixa eu ter um controle maior nisso, e eu acho que a proteína caminha para o inverso, né? Quando a gente coloca um pouquinho mais de proteína, a gente diminui a insulina e aumenta o tal do glucagon, que é o que queima. Então, a gente está aqui também para essa gangorra, né, Paulinha? Falar da gangorra. Vamos lá, vamos para o próximo, que essa próxima dica também é muito legal. Você bebe as suas calorias. Nossa, esse é clássico, Carol, para pessoas que... Primeiro, quem ainda... espero que não, espero que poucas pessoas, mas quem ainda está naquela coisa de gostar muito do refrigerante, colocar refrigerante muito na vida, ou mesmo que não seja o refrigerante, mas sucos, e aí eu quero, claro, abrir um parênteses aqui
Exato, a gente colocou ali para ilustrar até o suco versus a fruta, né? Então, tomar um copo de suco de laranja e, claro, gente, se a gente está falando de um suco ali que ele foi feito ali naturalzinho, na hora, é claro que você vai ter benefícios em estar consumindo esse suco. Ele é fonte de vitamina C, ele até certo ponto é um pouco de fontes de fibras também, especialmente se você não coa. Mas é muito mais fácil e traz muito menos saciedade um suco do que uma fruta, logo a chance de você consumir volumes maiores e trazer uma carga de carboidrato maior bebendo as calorias é infinitamente maior. E esse raciocínio do beber as calorias, Carol, a gente pode trazer isso inclusive para um prato ali de alimentação. Então, se eu entendo que a mastigação ela é um ponto importantíssimo para a questão da saciedade, se eu pego no meu prato e só trabalho, às vezes, com preparações ali que são muito fáceis de serem mastigadas e engolidas, provavelmente eu vou estar minimizando a questão da saciedade que esses alimentos estão me proporcionando. Entendi. Então, se eu posso no meu prato se eu vou ter um purê, por exemplo, que já é algo que eu praticamente não preciso mastigar, eu botei na boca e engulo esse purê praticamente sem precisar de mastigação nenhuma. Então, se eu já tenho um elemento, uma preparação no meu prato, como é o caso de um purê, por que não ter na carne ali um bife, literalmente, que eu precise realmente mastigar, que exija da minha mastigação? Por que não ter ali no outro lado, complementando, legumes que estão cozidos só até ficarem al dente? Ou seja, não cozinhar, esquecer o brócolis e a couve-flor no vapor, a ponto de quando você pega, ele está desmanchando. Se você apertar, assim, ele vira um purê com o garfo. Entendi. Não faz isso. Faz ele ali na frigideira, às vezes, para deixar só o tempo suficiente de você ainda perceber na alimentação. Ele ainda vai estar crocante, ele ainda vai exigir mastigação. E não se desmancha tão facilmente. Então, sempre que você puder preferir mastigar as suas calorias, ao invés de beber as suas calorias, você vai estar ganhando em termos de saciedade. Muito bom. Tem mais, olha lá. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Você come muito rápido. Ah, mas isso com certeza. Nossa, as pessoas estão habituadas a correrem neste momento. Então, o momento da corrida ou da prática da atividade física que tem que ser rápida, as pessoas vão mais devagar. E o momento da refeição que tem que ser lenta, a gente acelera. Exatamente. O que hoje tem sido muito discutido em relação a isso, Carol, é o tal do mindful eating, né? É você ter atenção plena a tudo que você faz na vida, mas especialmente a esse momento da comida. E isso realmente é uma coisa que a gente já viu pelos estudos, que só o fato da pessoa aplicar técnicas desse comer consciente, de você comer sem distrações, de você... Às vezes até uma coisa que até eu já falei numa outra pauta nossa aqui, cara, que eu falei, olha, gente, claro que isso não é o normal, mas de início pode até ser uma brincadeira bacana para você tentar fazer, vai comer, né? Montou o prato? Pega o relógio, pega o celular e coloca ali o alarme para daqui a 15 minutos tocar. Então, deu a primeira garfada, liga ali o cronômetro e daqui a 15 minutos tem que ser sua última garfada. Eu quero ver se você consegue fazer esse desafio de levar pelo menos 15 minutos numa refeição principal sua, no almoço ou no jantar. Então, quanto mais lento você come, descansando os garfos, ao invés de estar já com a segunda garfada já engatilhada ali, não, descansa os talheres, isso vai fazer você lembrar que tem que mastigar muito mais. E quanto mais tempo você passa realmente nessa refeição, a chance de você ter uma saciedade maior é muito grande. Então, prefira ter essa atenção plena. No momento que você estiver comendo, só coma. Não trabalhe junto, não, só coma. É verdade. E vale a pena, né? Vale a pena. É um momento que, gente, a gente também tem que ter a pausa, né? Respire, é o momento para isso, né? Se dedicar àquela questão, é a relação que a gente tem muitas vezes com o alimento, que eu acho que pode ser um tema muito legal numa próxima vez que você estiver aqui, né? Perfeito. Como é a nossa relação? Qual é a sua relação com a comida? Esquece saciedade, qualquer outra coisa. É uma relação. O que a comida é para você? É só fonte de prazer? Ou é só para matar fome? Ou, né? O que é o seu momento? Eu acho que essa é uma bela pauta. Esse é um momento, Carol, que a gente tem que reduzir a ansiedade. Isso que você falou faz uma respiração profunda antes de começar, isso é muito legal. E isso reduzir a ansiedade, porque quando eu converso com os meus pacientes que são mais ansiosos, são as pessoas que tendem a comer mais rápido e são pessoas que tendem a ter um sobrepeso também, você vê que são comportamentos todos relacionados. Você vê uma pessoa que às vezes ela está comendo ali no meio do prato dela, na verdade, ela é tão ansiosa que ela já está no meio do prato, às vezes até
triste pensando que o prato já vai acabar, ao invés de simplesmente se conectar ali com a alimentação. Isso até mesmo vem num pedaço de chocolate que ela pode ter de sobremesa. Então, assim, come devagar, você vai observar que às vezes 10 graminhas só de chocolate comido com atenção plena é muito mais prazeroso e vai te dar muito mais saciedade, satisfação ali, do que 30 gramas de chocolate engolidos, mastigados e engolidos rapidamente. Nem deu valor. Exatamente. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Jéssica, um beijo pra você. Tenho comido ovos mexidos todas as manhãs, mas tenho medo de desenvolver intolerância por comer ovos todos os dias. É mito ou posso de fato desenvolvê-la? Interessante a pergunta, né? A frequência, né, do alimento. Olha, Carol, eu diria que não. A chance de você desenvolver alguma intolerância pela presença, pela simples presença alta ali do alimento, isso via de regra não acontece. A gente sabe que intolerância é diferente de alergia, claro, e esse mundo da alergia, na verdade, que é algo que a gente desenvolve em relação à proteína de algum alimento. É uma coisa que para mim até é meio mística, porque a gente vê às vezes um alimento que a gente comeu a vida inteira, que nunca desenvolveu, em determinado momento ali a gente desenvolve uma alergia a isso. Então, assim, apesar da gente ter esses fatores de confundimento ainda ali, esses segredos do nosso corpo humano que é muito complexo, o que eu diria é que provavelmente não. Ovo é um alimento muito legal, muito completo em termos de todos os nutrientes, então comer ovos todos os dias é algo que pode sim estar na sua rotina. Enquanto você estiver curtindo, gostando, busque preparações diferentes para fazer esses ovos. Perfeito. E ele é um alimento maravilhoso e uma fonte de proteína que pode realmente estar te ajudando a controlar a sua fome ao longo do dia. Arrasou, Paulinha, como sempre. É uma delícia tê-la aqui. E eu gosto porque é o seguinte, o tema é sempre um tema atual, né? Eu acho que vivendo uma pandemia, então mais, porque com tudo que a gente está passando, que passamos, é uma coisa assim, imediata a questão do prazer da comida, né? Então, quantas pessoas hoje estão relatando que de fato estão sentindo mais fome? Ou porque deixaram de fazer outras atividades que, quando a gente faz outra atividade, a gente não está comendo, está fazendo uma atividade. Então, assim, tanta coisa, e eu acho que as suas dicas foram aí 100% para fazer todo mundo, pelo menos, prestar atenção. O bom começo é quando a gente presta atenção, né? A chance dos resultados positivos chegarem é sempre maior. Então, deixamos aí, depois vou pedir para a Lê colocar nas nossas redes sociais, essas 6 dicas para você se policiar ao longo do dia e, claro, ter sucesso. Vou deixar o contato da Paula Mello, que é nutricionista, referência mesmo na área, para segui-la. @NutriPaulaMello, o Melo é com 2 L's, tá? @NutriPaulaMello, tudo junto. E tem o seu site, né, da clínica, que é clinicavocebem.com.br, clinicavocebem.com.br. Como tá lá? Tá tudo ótimo, gostoso, Carol. né? Que Espero coisa boa. visita. Com certeza, acompanhamos aí esse projeto, eu fico sempre feliz, viu, de ver vocês Obrigada, né, Carol. realizando aí os sonhos, muito bom. Um beijo, até a próxima, viu?